Beleza, a gente já passou por isso tudo aqui. Eu vou fazer uma rápida revisão e a gente vai avançar. Bom, e aí vocês me lembram onde eu parei. E a gente vai responder as questões também que eu enviei para vocês. Bom, a gente passou sobre isso aqui, geralmente é o que a gente vai passar para vocês, não tudo. Lembrar que a gente, quando chega aqui na parte sobre minha caneta, laser. Quando chegar sobre filosofia contemporânea e tal, a gente vai falar só alguns tópicos. É impossível a gente falar sobre isso aqui tudo, tá? A gente vai falar sobre pré-socrático, filosofia clássica, foi o que a gente já começou da entrada. Filosofia no vestibular, a gente, sim, é filosofia. E aí eu vou fechar um bloco de filosofia e depois a gente começa a sociologia. Então, vou fechar logo um bloco de filo, depois sociologia, depois mais um bloco de filosofia. A gente passou por essas questões só para mostrar para vocês que cai várias questões, dependendo do vestibular que você for fazer. Se você for fazer Enem, FUVEST, Unicamp, Unesp, UFPA, vai cair. Então, é bom dar uma olhada nas questões. E cada questão faz diferença, principalmente se você está no concurso que é muito concorrido. Se você estiver no concurso que é muito concorrido, eu acho que faz diferença para você, entendeu? Faz diferença cada questão. Cada questão vai fazer uma diferença na sua vida. Então, estudem. Mesmo que seja filosofia, estudem. Vocês vão precisar dessas questões. Em outro cursinho, eu tenho algumas tutorandas. São pessoas que eu ajudo mais próximo e elas querem psicologia. Psicologia, eu vi que a nota de corte da FUVEST para a segunda fase estava muito alto. Assim, tipo, cada questão vai fazer uma diferença. É uma questão que vai te jogar 100 pontos a mais ou 100 pontos abaixo aí de outras pessoas. Bruno, para os novatos que chegaram, eu sou o Roger e tal, sou professor de filosofia e sociologia aqui no cursinho da Fé, mas dou aula também de outros tópicos em outros cursinhos, como o cursinho da Psique, o cursinho da FEFELESH. Bom, questões do Enem. E a gente comentou o que era filosofia. Daqui, basicamente, vocês têm que lembrar que o filósofo é aquele que é apaixonado pelo conhecimento, aquele que tem amizade pelo conhecimento. Vem daí a palavra filosofia. Ele não é o cara que sabe, não é o cara que entende tudo, e isso vai te ajudar em algumas questões de vestibulares. Você saber que a filosofia não é um conhecimento dogmático, uma verdade imutável, algo que não muda. A filosofia é uma constante briga, uma constante guerra, porque tem muito pensamento crítico envolvido. A gente poderia falar assim. A gente falou sobre a metafísica, sobre Aristóteles, a questão de a filosofia começar com admiração, com espanto, com assombro, quando você começa a ver a vida de outro jeito. Trouxe o que a Marilena de Souza Chaui falava sobre jamais aceitar como óbvia as coisas cotidianas, jamais aceitar como óbvias, sem antes investigar e sem antes compreender. Então, esse é o papel da filosofia. A gente discutiu as origens da filosofia, se a filosofia é autônoma, se ela traz soluções definitivas. Sobre suas origens, a gente falou que tem duas explicações. Há explicações aí que vocês provavelmente sabem e aprenderam no ensino médio, é que a filosofia começa na Grécia Antiga, 7 séculos de Cristo. E o grande nome, o primeiro nome é Tales de Mileto, segundo Aristóteles. Falando rápido, porque a gente já passou por esses tópicos. Mas aí tem outra corrente que vai dizer que a filosofia não é algo originalmente grega, mas ela faz parte de outros povos também, ela veio de outros lugares. E aí a discussão entre o milagre grego e o orientalismo. Tem esse cara que eu trouxe, que é o Renato Nogueira, que ele vai falar que a filosofia é pluriversal. É uma palavra bonita para te falar que a filosofia ela não tem um local específico de nascimento, segundo essa ideia. Ela falaria que existe textos filosóficos em outros lugares, além da Grécia. Regra geral, você vai ver, filosofia nasce no século VII, século VI a.C., na Grécia Antiga, e a gente vai chamar de milagre grego por conta dos seus acontecimentos e também por conta do que vai ocorrer depois daí. A gente falou sobre se a filosofia seria suficientemente autônoma, a gente disse que não. A filosofia faz parte do meio que ela está inserido, então não seria suficientemente autônoma. A gente falou que ela não dá solução definitiva,
o pensamento é incessantemente questionado. A gente falou sobre mito e filosofia, sobre o surgimento da filosofia na Grécia Antiga, a discussão entre ruptura e continuidade. O sentido é, a filosofia rompe com o mito ou a filosofia, de certa forma, é a continuidade? O mito ele já é uma explicação do real, é a tentativa de explicar o mundo, mas ela é a explicação do real através de elementos sobrenatural e misterioso. Ele vai ser considerado satisfatório e é aí que vai entrar a filosofia. A galera, os primeiros filósofos tentando procurar a explicação da natureza pela própria natureza. A gente vai chamar isso também de naturalismo. Ruptura ou continuidade, a discussão se houve ruptura, se houve continuidade. A gente falou sobre o mito e a filosofia. Isso cai com uma certa frequência no vestibular, a diferença entre o mito e a filosofia ou a diferença entre filosofia e senso comum. Se você souber o que é filosofia, você vai conseguir distinguir as duas coisas. O mito é uma narrativa, eu acho que tem um quadrinho aqui depois, o mito é um saber mítico, uma narrativa, que acontece a partir de alianças, fabulações, força divina. A filosofia não, a filosofia é um pensamento racional. Ela parte de elementos naturais, ela usa a razão, a lógica para tentar demonstrar alguma coisa, e não apenas a fé, ou a narrativa, ou a fantasia, para tentar chegar a alguma coisa. A gente respondeu essa questão, que já está a resposta aqui. Eu acho que a gente parou, não sei se foi porque a gente foi um pouquinho a mais, né? Aí eu acho que a gente foi até... A gente chegou até aqui. Passou daqui. A gente falou que filosofia... E aí a gente começa a falar sobre os pré-socráticos. E aí você pergunta, o que é o pré-socrático? Aí muita gente vai falar, bom, pré-socráticos são aqueles que vieram antes de Sócrates. Sim, não. Sim, realmente, a maioria viveu antes de Sócrates, mas a gente faz esse antes de Cristo, depois de Cristo. Acho que até o comecinho de Tales é isso. A gente falou que existe esse antes e depois de Cristo aí na filosofia, que é antes de Sócrates e depois de Sócrates. Mas a gente usa Sócrates aí como uma divisão de pensamento, do que ele estava discutindo, da ideia dele. Não necessariamente todos os pré-socráticos viveram antes de Sócrates. Alguns viveram até depois, mas a gente chama de pré-socrático porque o assunto que eles estavam discutindo é o assunto anterior, é sobre o cosmo. Então a gente falou sobre a noção de physis, falou sobre causalidade, falou sobre o arquê, sobre o elemento primordial, sobre o caráter crítico. Os pré-socráticos eles são cosmológicos, eram filósofos... Cosmológicos por quê, meu Deus? Cosmológicos porque eram filósofos que estavam pensando no cosmo. Cosmo, harmonia do universo. É por isso, aí só uma curiosidade para vocês falarem aí, aleatoriedade no grupo de zap de vocês, ou quando estiver conhecendo alguém interessante, quiser puxar uma conversa aleatória, falar que cosmo tem essa ideia de harmonia, e é por isso que existe a palavra cosmético, uma tentativa de dar harmonia a alguma coisa que não há. Então, essas palavras têm a mesma origem aí do grego. Cosmético e cosmo, cosmológico. Essa harmonia. Bom, eles procuravam arquê, e eu já falei para você o que é arquê. Arquê, você vai lembrar de arqueologia, a gente está buscando o princípio das coisas, o fundamento. A gente foi para o primeiro filósofo. O primeiro filósofo dizia que o arquê seria o quê? Que seria a água. The water. Como diria Avatar em A Lenda de Aang. A água seria o princípio e a origem de todas as coisas, segundo esse carinha aí. Uma resposta meio maluca, meio estranha, mas ok. Fazer o quê? Mas já é uma tentativa de explicar o cosmo, a natureza, pela própria natureza. O cosmo a partir de elementos da própria natureza. Tentar dar uma origem ali, buscar um arquê. Bora para os outros. E aqui a gente não foi ainda. Então vamos desacelerar e vamos dar continuidade. Ok? Deixa eu ver se alguém mandou uma coisa no Zapperson. Beleza. Nada importante. Blá, 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 blá. Ok. Bom, Anaximandro de Mileto. A gente está falando de Tales de Mileto, Anaximandro, uma galera que era da cidade de Mileto. A gente vai ver outras de pessoas de outros locais. Essas várias ilhotas aí. Anaximandro de Mileto falava que seria o infinito. O arquê para ele seria o infinito. Eu acho uma resposta muito boa. Uma resposta excelentíssima. No sentido que, quando perguntava para ele, bom, o que seria para você o arquê, o princípio, a origem das coisas? Ah, bom, o apeiron,
ou ilimitado? E aí é uma resposta totalmente que foge assim, que você fica, pô, mas beleza, mas o que seria? Seria água, fogo? Ele falou, não. Veja bem, é um ilimitado. Porra, aí, não. Que porra de resposta é essa? Mas era a resposta que ele dava. Ele vai tentar dar uma explicação para isso. Então, como é que é essa explicação? Como é que. Lembrar de outro detalhe. A maioria desses filósofos que a gente está falando aí, professor, eu posso comprar um livro dele? Pô, se tu achar, eu te dou R$ 1.000. Eu até mais. Mas assim, é porque não tem um livro deles, assim, um livro que eles escreveram. Eles escreveram coisas, mas o que a gente tem deles são fragmentos. São fragmentos, são pedacinhos, são frases. A gente vê eles através, por exemplo, de Aristóteles, que vai escrever uma coisa sobre ele, mas o que eles escreveram realmente se perdeu. A gente tem algumas coisas que estão em outros textos e tal, mas não tem algo assim, tipo, várias páginas deles. Tem um fragmentozinho, uma frase. A gente tinha mais ou menos noção do que ele falava. E para o vestibular, para o Enem, para a FUVEST e tal, principalmente para o Enem, você não precisa saber tão profundamente essa galera, ok? Bom, Anaximenes, são nomes bonitos aí, de Mileto também, ele falava que seria o ar. Ele tentou conciliar a noção do Tales de Mileto com Anaximandro, e para ele o princípio de todas as coisas, o arquê, vestibular querendo te enrolar, ao invés de falar princípio ou qualquer outra palavra, vai falar arquê, só que você já sabe, falava que era o ar. Por que o ar? Porque o ar era invisível, seria o elemento da própria vida e tal. Então, para ele, o princípio seria o ar. É uma explicação interessante, uma explicação ok. Se eu tenho que decorar isso? Bom, é bom saber, né? Vai que, pelo menos Tales você tem que saber. Que era o primeiro, o princípio era a água. Esse outro que eu vou falar agora, você tem que saber. Que já cobraram ele. Pitágoras. O grande Pitágoras de Samos vai dizer que o princípio de tudo seria os números. E faz um verdadeiro culto à matemática. Já é uma visão pluralista. Eu coloquei pluralista, pitagórico. Aqui é monista, monista. O que é monista? Porque dava só uma coisa, um elemento para explicar. Aqui já vamos explicar várias coisas. Quer dizer, vamos usar várias coisas. Os números são várias coisas. Por isso eu vou chamar de pluralista. E já caiu a questão do vestibular, que a resposta era simplesmente essa. Eu vou mostrar para vocês. Bom, Empédocles seria os 4 elementos. E aí você vai lembrar realmente de Avatar. E vai dizer que é o fogo, a terra, a água e o ar. São elementos movidos e misturados em função desses dois princípios, o amor e o ódio. O amor faz o quê? Une as coisas. A terra, a água, o ar, e vai formando as coisas no universo. E o ódio vai trazendo a desagregação, a separação. Era uma escola também pluralista. Zenão, nosso querido Zenão, Geleia, ou Gelia, ou de alguma coisa, de uma cidade também, grega. Acho que agora sim, tudo conectado, compartilhado. Bom, onde eu parei, até onde vocês ouviram, eu acho que foi até começar a falar sobre Zenão, não? Acho que foi isso. Foi, né? Beleza. Bom, Zenão vai falar que o movimento é ilusório. E aí começam as loucuras na filosofia. Ele é um discípulo de Parmênides, um cara que eu vou falar, eu não falei antes porque os dois são importantes eu falar junto. Mas vocês vão entender porque ele era discípulo desse cara para tentar demonstrar que o movimento é uma ilusão. E ele vai fazer vários paradoxos. Paradoxos são coisas que parecem corretas, mas tem uma conclusão que não tem. Parece que está tudo lógico, mas tem alguma coisa contraditória. Um paradoxo famoso aí para você. Vamos imaginar nosso querido Pinóquio. O que acontece quando o Pinóquio mente?
sabem mais ou menos o que acontece. Ele vai falar. Nariz cresce, certo? Nariz cresce. Vamos supor que ele fale a seguinte frase: eu estou mentindo. Ele fala a frase, o Pinóquio, eu estou mentindo. O que acontece com o nariz do Pinóquio? Bom, Não cresce. pode ser, mas se não crescer, ele está falando a verdade. É uma afirmativa vagia. Não, eu acho que é uma afirmativa vagia. Então eu É, não sei se. É é bem bugante. O paradoxo do Pinóquio é clássico. Mas na minha percepção não cresceria. se não crescer, ele tá, em tese, está falando a verdade, mas se ele está falando a verdade, a frase que ele acabou de falar é mentira. O nariz cai. Esse é um paradoxo. E por incrível que pareça, já teve 2 questões no Enem sobre o paradoxo, que eles usam outra palavra também. Vou aqui para o Google, apesar de eu gostar do Bing, mas chat é mais fácil questões pelo Google. Eu sei que você não quer que eu saia. Oh, sim. Vai com essa palavra. Foi Enem em 2019, mas teve uma questão mais recente. Oxímoro, não sei como falar, mas já caiu algumas vezes perguntando sobre isso. Sobre o paradoxo, o que seria e tal, ou para você marcar uma alternativa que seria um paradoxo. Mas quando cai essas contradições. Bom, mas voltando para o nosso carinha, nosso querido. Opa, esqueci de compartilhar essa guia. Aqui. Isso. A figura retórica que se combina a palavra de mesmo sentido oposto que parece se excluir mutuamente. Mutuamente. Voltando aqui, um dos mais famosos dele, mais famoso, seria o do Zenão e a tartaruga. Do Zenão não, desculpa, do Aquiles e a tartaruga. E para quem, alguém que vai fazer engenharia, física, matemática, alguma coisa, se você tiver cálculo 1, ou para alguma área que tenha cálculo 1, você talvez veja esse paradoxo do Aquiles no cálculo 1, que tem uma demonstração temática, aí você vai ver noções de limites e tal, somar várias frações até se aproximar de um número inteiro, integrar tudo isso até que ela tenda ao limite, mas aí já entra em outro assunto. Mas tem uma explicação matemática. Até então, a galera não sabia como resolver esse paradoxo. E qual é esse paradoxo aqui do Aquiles e a tartaruga? Basicamente a tartaruga, o Aquiles está aqui, a tartaruga está aqui, e ele tem que perseguir a tartaruga, ou tem que passar dela, na verdade, na corrida. Só que quando a tartaruga se move um pouquinho, o Aquiles também tem que se mover. Só que para ele chegar até aqui, ele tem que percorrer metade disso. Só que para ele chegar a essa metade, esse meio, ele tem que percorrer a metade na metade, que é 1/4. Para ele percorrer esse meio desse meio, então, para ele chegar até aqui, acho que conseguem ver, ele tem que chegar até o meio. Para ele chegar até o meio, ele tem que chegar até aqui, que seria 1/8. Para ele chegar até aqui, ele tem que chegar até aqui, que é 1/16. E aí, com isso, ele tentaria demonstrar, maluquissimamente, que a noção de movimento seria inviável. E por incrível que pareça, demorou um tempo para a gente conseguir resolver isso daí. Porque tem uma noção que vai ser desenvolvida depois, com cálculo, com a noção de limite, com Leibniz, com o Newton também, eles desenvolvem a mesma noção, um pouquinho de jeito diferente, mas muito tempo depois, como a gente somaria 1/2, 1/4,
1 sobre 8, 1 sobre 16, e aí vai infinitamente, como eu somo esses infinitos partes até dar 1. Bom, essa é uma questão matemática que aí, se alguém um dia for fazer cálculo 1, lembrem-se disso. Bom, bora lá para Demócrito. Zenão, lembra só dos paradoxos, isso é importante. Ah, não, como é que calcula, como é que faz? Pô, você não precisa saber disso, pelo amor de Deus. Precisa saber dizer não. Pré-socrático falava que a noção de movimento é inviável. Lembra disso, por favor. Bom, Demócrito. Demócrito, esse cara é interessante. Já caiu no vestibular sobre ele, e muita gente marcou erroneamente a alternativa que trazia assim: Demócrito é o pai da democracia. Porra. Aí o cara leu Demócrito, democracia, pensou, pô, só pode ser essa daí. Eu não posso errar essa. Deus está comigo. Não estava. Porque Demócrito não é o pai da democracia. Não é porque Mas a palavra... Pode falar. Essa sacada foi genial. Não. Mano, isso foi muito troll, mas foi muito genial. Quem pensou nessa questão, meu Deus, já tem camarote lá. O cara, tipo, botou essa questão na maldade, assim, realmente. O Demócrito, democracia, o cara, pô, vou marcar essa daí. Muita gente marcou. Por quê? Não sabia. Demócrito é o cara do átomo. Do átomo? Sim, do átomo. Ele vai dizer que átomos, vem daí a palavra átomo, A, essa primeira palavra, essa letra seria negação, tomo é parte. Por isso que tem livro, tomo 1, tomo 2, tomo 3, que é parte 1, parte 2, parte 3. Tomo é que está dizendo parte. O átomo, para ele, era pequeno, indestrutível, e mais importante aí, porque teve questões de Ciência e Natureza 2019 que te enrolou aí. O átomo, a noção inicial era que era indivisível. Indivisível. Não era partível. Questão de Ciência e Natureza caiu, acho que 2019, 2018. Uma das alternativas lá falava que a noção do átomo do Demócrito era a mesma que do Dalton, do resto da galera tinha, não é. Mas ele falava que os átomos eram pequenos, indestrutíveis, indivisíveis e se movimentam no vazio. Você não conseguiria partir ele. E aí as coisas se formavam pela composição, da figura, da ordem, da posição. Aqui tem alguns exemplos, e a partir disso o mundo era formado. É uma ideia pluralista também, atomista, eu vou chamar isso aí. E é interessante a ideia que ele vai ter, que vai ir lá no helenístico, vai em outras filosofias, que essa ideia é que os átomos se agregam, as pessoas morrem, e o que acontece? Os átomos se desagregam, formam outra coisa no universo. Isso é interessante. Não, isso aqui é antes. Apesar que o Demócrito viveu depois, mas eu vou dizer que é pré-socrático, porque os assuntos que eles estão discutindo aqui são sobre natureza, sobre a origem das coisas, por isso que eu chamo pré-socrático. Quando eu estiver falando sobre Sócrates, é Sócrates, porque ele vai falar sobre ética, sobre justiça, por isso que ele é o considerado o antes e o depois de Cristo. Antes de Sócrates, depois de Sócrates. Antes aí, no caso das discussões, não necessariamente viveu. Demócrito, eu acho que estava até próximo da vida de Sócrates. Mas o que ele estava discutindo era sobre essas coisas da natureza. Eram filósofos da natureza, eram pré-socráticos. Era antes da discussão que o Sócrates vai trazer. Beleza? Isso é bem lá no começo. O que é ser pluralista? Basicamente, em uma linha. Pluralista. Plural. Você vê que... grande obviedade, né? Que é plural. Mas você vê que os pluralistas aqui, ó, por exemplo, esse, está trazendo 4 elementos. Mais de uma coisa. Pluralista aqui. O átomo, os vários átomos, não é só, são coisas minúsculas, indivisível. Quando eu falo dos monistas, dos monos, são uma única coisa, como o ar, o infinito, a água. Entendeu mais ou menos a diferença? Monista, mono, você vai lembrar de monociclo, e pluralista, plural, muita coisa. Como os números, como os átomos, não só um único elemento. Deu para entender, Vitória? Bom, Demócrito era o átomo, lembrar que ele vai ser ignorado por muito tempo mesmo, aqui 400 a.C., ele vai ser o primeiro a sugestionar que a existência dos átomos, ele vai chamar de átomos. Átomos são pequenos, indestrutíveis e indivisíveis. Aqui essa noção. Só em 1803 o Dalton vai trazer essa ideia aí e tentar pensar os átomos novamente. Isso vai ser desenvolvido até chegar aqui, passar pelos Cole, pelo Rutherford, pelo Bohr,
esse doidinho aqui, mas é 132. Lembrar que a noção que às vezes a gente tem na escola de átomos é mais essa daqui de 1920. É pensar no núcleo, tudo divididozinho aqui. Na verdade, os átomos estão mais parecidos com isso aqui, com o último, que é meio que, sei lá, uma sopa, uma nuvem, e não como a gente meio que aprende na escola, não tem essas camadas assim como a gente pensa, não. Interessante, o fogo eu acho também, eu acho interessante, mas acho bonito, porque o fogo como esse espírito que dá vida, que dá criação, que dá chama, nesse sentido, assim, mais talvez poético, a gente veria o fogo como parte da existência. Hoje a gente usa ainda o fogo como essa noção, às vezes, de existência, de vida, a chama. Interessante. Mas o Thales eu acho louco falar que é água, porque, porra, aqui tem um paradoxo do Zenão, só que aplicado ao mundo da liderança. Bom, tem um chefe, que é o Mr. T, Aquiles tem um chefe, e o chefe colocou uma meta. Quando o Aquiles atinge a meta, o chefe aqui já andou mais um pouquinho, e já mudou os requerimentos da lista. O jovem cumpre a meta dentro do prazo, mas aí o senhor T, o senhor Tartaruga, cria uma nova meta. E o Aquiles, nosso querido jovem empreendedor Faria Limer, na verdade, não empreendedor, mas colaborador do time, é uma palavra bonita que eles usam, colaborador para alguém que é apenas o trabalhador, sempre vai ter uma meta nova e nunca vai atingir o que o Mr. Tartaruga queria. Sempre. Bom, quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Quem for fazer matemática, quem for fazer exatas, realmente, depois dá uma pesquisa sobre isso, é curioso. Eu vi isso em cálculo 1, não me pergunte por quê, mas eu vi em cálculo 1 essa questão, quando você vai estudar limites, derivada, etc., você vai aprender como você vai somar essas frações aí, infinitas, até chegar próximo de um número inteiro. Então, você vai usar a noção de limite. Bom, tem esse episódio do Cosmo, do Carl Sagan, grande Carl Sagan. Esse episódio 7, ele vai falar sobre esses pré-socráticos aí, que são os primeiros físicos também, são os primeiros pensadores aí, tentar explicar o cosmos sem usar o mito. E é interessante. E eu vou falar sobre o Demócrito, que vai ser rejeitado, que todo mundo vai ficar, pô, você tá inventando palavra, Demócrito? Átomo, tá tirando isso da onde? Pô, para de dar vinho pro Demócrito, pelo amor de Deus. O cara tá viajando. Não, mas ele era, sem querer, às vezes o mais próximo realmente do que a gente entende hoje. Tudo bem? Tranquileza? Vou entrar em dois caras agora, o que eu costumo chamar de HP. HP é Harry Potter, professor? Também. Não sei se tem algum Potterhead aqui. Tem algum Potterhead? Se tiver, coloque sua casa aí, ou a primeira letra da sua casa, que eu sei que é difícil de escrever. A minha, particularmente, vocês sabem qual é. É a melhor casa do Harry Potter. Não sei se vocês sabem qual é a melhor casa. Corvinal? Não. Não sei se você é Corvinal, Sonserina. Pô, Sonserina é boa. Corvinal. Lufa-Lufa. Sonserina. Grifinória. Grifinória é a galera... Bom, eu com certeza sou Sonserina, né? Sou dos melhores. O time dos melhores. Eu não sou Lufa-Lufa, mas eu poderia ter ido para Corvinal, que não aconteceu. Felizmente, quando eu fiz o Pottermore, que era um site antigamente que a gente entrava, não sei se ainda existe, mas a gente fazia lá, que era do próprio Warner Bros. Mas HP, nesse caso, não seria Harry Potter. Apesar de vocês apoiarem uma autora transfóbica. Apesar do apoio de vocês aí de uma autora transfóbica no chat, parabéns para vocês, viu? Não é disso que eu estou falando. A gente vai falar sobre Heracto e Parmênides. Heracto e Parmênides. São nomes bonitos, para você colocar no seu filho aí. Já começa a sonhar com aquele crush, aquela crush, e já começa a pensar no nome dos filhos que vocês vão ter, que vocês vão adotar. Um casal chamado Parmênides
Heráclito. E aí, tá gravado isso aí, o apoio de vocês a uma transfóbica que é a J.K. Rowling, que roubou tudo do Senhor dos Anéis. Fica a dica aí. Vou permitir aqui, tem mais pessoas tentando entrar. Depois desse desabafo. Bom, Heráclito é o primeiro. Por que eu gosto de falar dos dois juntos? Porque geralmente o Enem traz os dois juntos. O Enem, em humanidades, em filosofia, gosta de trazer racionalismo e empirismo. Aristóteles e Platão, Heráclito e Parmênides, porque tem uma coisa deles aí que eles vão discordar, e aí o vestibular quer saber se você sabe. Quer saber realmente se você está preparado para entrar em medicina em primeiro lugar. Ou se vai ter que escolher qualquer outra coisa, tipo filosofia, na FEFELESH. Bom, Heráclito de Éfeso falava que, você lembra da discussão sobre mudança, sobre não existe movimento, e eu falei para vocês que Zenão era discípulo de Parmênides. Parmênides dizia que o movimento seria uma ilusão. Heráclito dizia que é um eterno devir. Era um vir a ser. Que maluquice é essa? Ele vai falar que você nunca entra duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque eu me afogo? Pode ser. Mas essa não é a questão. Ele vai dizer que você nunca entra duas vezes no mesmo rio, porque o rio não é o mesmo. Não é o Rio de Janeiro que eu estou falando. Aí fazia até mais sentido você nunca entrar duas vezes no mesmo rio. Que coisas podem acontecer lá, mas no sentido que o rio flui, o rio está sempre em passagem, e você está em uma eterna transformação. Por isso você nunca entra duas vezes no mesmo rio. Por quê? Nem o rio é o mesmo, o lago, o riacho não é o mesmo, nem você é o mesmo. Estamos em uma eterna mudança e uma eterna transformação. Essa é uma discussão pré-socrática, ali meio para o final, que é a discussão sobre movimento e sobre permanência. No caso, Heráclito dizia que existia o movimento e as coisas estavam em constante transformação. Mas por que eles estavam discutindo essa loucura, essa bizarrice? O que estava sendo colocado nas águas da ágora, da praça? Bom, a questão é, meu caro jovem, pense em você, numa foto antiga sua. Você é a mesma pessoa daquela foto? Você provavelmente vai dizer sim, sou. No sentido que eu sou a Maria daquela foto, eu sou. Permitir. Bom, todos me escutam? Voltamos? Bom, a gente estava na brisa aí de falar que somos e não somos, estamos em eterna transformação. Então eu falei que se você olhasse uma foto no passado, você ia dizer que é você. Mas o que garante que é você? Essa é a pergunta. Bom, aí eu vou enlouquecer, professor. Não sei. Minha mãe fala que sou eu na foto. Mas eu não lembro de eu beber desse jeito, não. Feio? Bom, se é feio, provavelmente é você mesmo, tenho essa certeza. Mas se o bebê estiver muito bonito, desconfie. Pode ser que sua mãe tirou uma foto e guardou, que era para não te envergonhar no futuro. Pensa nisso, talvez nem seja você na foto. Ela só pegou uma foto qualquer aí de um outro bebê mais bonito e está dizendo que é você. Mas realmente, o que garante que é você? Então, é uma discussão sobre mudança e permanência. Essa discussão mesmo só vai melhorar, sim, vai ter uma resposta mais científica, mais próxima, bem no futuro, numa discussão já na modernidade, depois na contemporânea. Quem for para psicologia, para quem for para a área de neurociência, talvez vai passar sobre esse paradoxo aí, sobre essas discussões sobre identidade. Se for para psicologia, para neuro, alguma coisa, vai ver isso. Bom, é daí essas discussões sobre a mudança, como você enxerga as coisas, como você compreende que elas são aquelas mesmas coisas, e vem daí essa discussão. Bom, voltando. Heráclito vai dizer que as coisas mudam. Sua ideia mestra é o devir eterno, a transformação incessante. O sol é novo a cada dia. Este mundo, que é o mesmo para todos, nenhum Deus ou homem o fez, mas foi sempre e sempre é um fogo eternamente vivo, uma eterna transformação. A luta é a mãe e a rainha, o princípio de todas as coisas. Então, por Heráclito, as coisas estariam em mudança.
E para o Parmênides? Parmênides vai dizer que não. Ele vai concordar? Não, ele vai discordar. Ele vai discordar. Lembre-se disso, ele está discordando. Por que eu estou falando isso várias vezes? Porque isso vai te salvar em algumas questões. Saber que Heráclito está discordando de Parmênides acerca da mudança, da permanência das coisas. Parmênides vai dizer que a mudança é uma ilusão. A mudança é ilusória. O verdadeiro caminho, que é o da filosofia, vai te levar a entender que a realidade não existe uma mudança. Que a aparência é enganosa. E aí, uma rápida frase. O ser é aquilo que ele é, ele não pode ser aquilo que ele não é, porque se ele fosse aquilo que ele não é, ele não seria aquilo que ele é. Por isso eu não entendi nada. Esse, no caso, sim. Os dois, principalmente filósofos, quando discordam do outro. Vem uma questãozinha cobrando os dois. Ele quer saber se você sabe a diferença entre eles. Não entendi nada aí sobre o que é, não que é, não que é, aquilo que é. Bom, basicamente ele está falando uma coisa. O X ou o A, ele é A. Ou no caso aqui, o X é X. Então, beleza. X é X. O X ele não pode ser Y, ele não é Y. Por quê? Porque se ele fosse Y, ele não seria X, ele seria Y. Isso, que maluquice é essa? É o princípio da não contradição. Talvez para quem vê mais aprofunda vetores, geometria analítica, vai passar pelo princípio da não contradição. No sentido que o argumento dele, e esse argumento é interessante, é você, sei lá, vamos pensar no... Tem duas aqui, vou abrir aqui. Essa latinha, essa Pepsi, é uma lata de Pepsi. Se ela fosse uma lata de Coca-Cola, seria uma Coca-Cola e não uma Pepsi. No sentido que as coisas não podem ser duas coisas ao mesmo tempo. Ou ela é uma coisa, ou ela é outra. Ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E é um argumento interessante. E aí ele vai argumentar o seguinte. Bom, se as coisas estão em constante transformação, em constante fluxo, mudança, como eu sei que elas são as coisas? Elas não podem estar em constante transformação, em constante mudança. Elas são aquilo que ela é. O ser é aquilo que ele é, porque se ele não fosse aquilo que ele não seria aquilo que ele é. Com esse argumento maluco, ele está tentando demonstrar que o ser é imutável e eterno. E aí, destaque para essa palavra, ontologia. Essa discussão que eu estou tendo com vocês é de ordem ontológica. Ontologia é o estudo do ser. E por incrível que pareça, teve uma questão do Enem, que é o... Não, pera lá. Eu vou googar aqui. Vou usar o Google. Pra vocês verem que, agora que eu expliquei, algumas coisas parecem mais simples. Ontologia. Deixa eu abrir aqui. Google. Estou abrindo o Bing aqui, mas... Ontologia. Não estou nem em 2013. Não, foi antes nem. Aqui. Tá, compartilhar essa guia. Vocês conseguem ver? Ver, no caso aqui, a tela. Não ver no sentido de conseguem enxergar. Bom, tem uma questão aqui. Quem é esse primeiro aqui? Heráclito. E esse segundo aqui? Parmênides. Bom, dois textos. É a primeira vez que os dois caem juntos. Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição
oposição, porque os dois estão se opondo, que se insere no campo da... Vou te dar 30 segundos. Não precisa responder no chat, não. Responde aí em casa. Grita. É essa, mãe. É essa. Pronto, minha filha enlouqueceu. Vou internar. Estudou demais. Tic-tac, 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 tic-tac. Acho que deu os 30 segundos. Bora lá. Pré-socráticos. Alguém levantou a mão embaixo rapidamente, mas se quiser falar, fica sempre à vontade. Tá aqui a resposta. Barito, letra C. Discussões de base ontológica. Bom, bora eliminar as outras. Pensamento sistemático, eu vou falar de Aristóteles. Período mitológico, não, aqui eu não estou falando mais de mito. Retórica sofística, não. Quando eu falar de Sócrates, eu vou falar dos sofistas. Verdades do mundo sensível. Essa daqui foi difícil porque muitas pessoas não lembravam disso aqui, mas que estava no meu slide desde 2000 e lá vai bolinha. A discussão é de base ontológica, sobre o estudo do ser. Se o ser muda ou se o ser não muda. Ontologia é isso. Ontologia é o estudo do ser. E essa discussão que a gente está tendo é uma discussão de base ontológica. Não é fácil? É fácil agora que eu estou explicando, né? Mas não sei lá na hora. Daqui 10 meses você vai lembrar disso. Vai cair isso, professor? Pô, essa daí já caiu, né? Essa daí sobre ontologia já caiu, mas é bom saber que pode, para quem for fazer um NESP, segunda fase, ou coisa do tipo, pode vir essa palavra e você não saber o que é. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Beleza? Deu para entender? Questão difícil? Professor, pode falar. O ser. Por favor, escreve a frase inteira. A questão vai ficar, professor, o ser. Ele. Então, deixa eu passando aqui enquanto isso. Ser humano, ontologia seria o estudo do ser? Sim. Ontológico seria. Ôntico é uma palavra grega para ser. E lógico, estudo. Seria o estudo do ser. Mas que ser, professor? O ser. Pode ser o ser humano. Pode ser os seres. É uma palavra que, às vezes, principalmente aí quando a gente... Espero que a gente não entre nisso, mas em Heidegger vai ter um livro chamado Ser e o Tempo. E ele vai usar muito essa palavra do ôntico. E vai ter uma discussão de umas 700 páginas para falar o que é o ser. Mas em linhas gerais, aqui só entre a gente, eu sei que está sendo gravado, mas o ser pode ser o ser humano, ou ser as coisas, mas como a gente está falando sobre mudança e permanência das coisas, a gente poderia traduzir ser por coisas, nesse sentido de humanos, árvore, existência, mais geral. Mas lembre o ser. Ser ou não ser, eis a questão. To be or not to be. Bom, então, para Parmênides, o ser é apenas aquilo que é imóvel, imutável e eterno. A experiência sensível ela é enganosa. É uma música do Parmênides, não sei se já ouviram essa música dele, mas por quê? Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você está sempre se esforçando e ele não está vendo, que ainda alimenta a esperança que ele vai mudar. Ele não vai mudar. Parmênides. Parmênides diria que o ser não muda e Heráclito dizia que o ser muda, está em uma constante mudança, é um fluxo, é um fogo. Ontologia entrou... Oh, boa pergunta. Não que as outras não sejam boas, mas é interessante. Nunca me perguntaram isso aí nos últimos 10, 11 anos. Já. Antropologia e ontologia. Ontologia, os duas têm logia, é estudo,
A grande diferença é que se escreve de forma diferente, mas logia, quando você diz logia, é estudo. Biologia, o estudo da vida. Bio é vida, logia, estudo. Antropologia, antropo, essa palavra necessariamente é homem. Se referindo a homem, a pessoa. Por isso que o ser é mais difícil aqui eu conseguir definir aqui rapidamente para vocês. Não, o ser é isso, o ser é... Porque o ser é uma palavra mais abrangente, é uma categoria maior, bem mais filosófica. Agora, quando eu vejo antropo se referindo a homem, a humanidade. Antropologia é o estudo do homem, e do ponto de vista mais sociológico. A gente vai falar sobre antropologia quando for estudar sociologia, falar sobre um cara chamado Bronislawski Malinowski. O Bronislaw Malinowski, uma coisa assim. Sobre antropologia, sobre o estudo dos homens, o estudo de cultura, o estudo de grupos, de etnias, e tentar entender a humanidade, ou o homem, nesse sentido, o homem social, a cultura, as manifestações, o folclore, a antropologia. E ontologia já é uma palavra bem mais filosófica e bem mais profunda. É o estudo do ser, definindo o que eu sou, o que é o eu, o que é o ser. Bom, aí vai ter vários filósofos que vão se debater discutindo isso, mas só saber que eu estudo o ser, quando eu falo de antropologia, provavelmente eu estou falando mais da área da sociologia, que estuda culturas, que estuda o homem. Por isso que quando a gente for agora o próximo passo, quando a gente falar de Sócrates, a gente vai falar que o período é antropológico. É o estudo do homem, o estudo da ética, o estudo da justiça. Tudo bem? Deu para pegar mais ou menos a diferença? Pode falar, quem quiser. Dá para me ouvir? Sim. Professor, eu estou fazendo uma questão enquanto o senhor está falando, e aí entrou em uma afirmativa aqui que eu acho que é interessante, que ele fala assim, a ideia de que tudo se transforma diz respeito ao mundo físico, sendo que a sua essência, as coisas não se alteram. É sobre o Heráclito de Éfeso. Eu sei que não está muito a ver com o assunto, mas é porque eu estou na dúvida. Seria só o físico para ele que se altera ou a essência, que é a alma, também se transforma? Essa alternativa está dando como certa? Porque isso me parece Platão. Platão ele vai misturar as duas coisas, quando a gente vê Platão. Então, aqui eu estou fazendo a questão 5, que é da UFPR, do seu livro mesmo, de filosofia, Uhum. A página 13. Não, mas aqui só está falando do Heráclito de Éfeso mesmo. Tá, eu vou dar uma olhada nela depois, porque quem realmente faz essa mistura de uma forma melhor vai ser Platão. Quando eu for explicar Platão para vocês, quando eu falar de mundo sensível e mundo inteligível, ele vai pegar essas duas ideias e usar uma para cada. Falar que a essência, as coisas, o mundo lá das ideias não mudam e é que a aparência, o mundo vai mudar. Não sei se isso seria para lá, mas eu vou olhar depois essa questão, aí eu passo o gabarito dela, tá? Teria que ver Tá bom, todo o obrigado, contexto. professor. Valeu. Vamos lá? Bom, escolas jônicas, escolas italianas, eles podem separar assim também. Aí depois você dá uma olhada. Aqui, ó. Quem é mais maluco pode ver essa prova aqui. Da tartaruga, depois dá uma olhada como é que eu vou somar isso. Pode falar quem quiser. E agora eu vou para as questões. Professor, Pode falar. você acha legal a gente decorar ou aprender todas as escolas? Ó, se possível, tatue no braço. Tatue, leve para... Não precisa fazer isso tudo, não. Não precisa decorar tudo, não. Você precisa saber o quê? Pré-socráticos são essa galera que estava discutindo, filósofos da natureza e tal. São filósofos que estavam pensando sobre o arquê. E aí você tem que lembrar de Tales de Mileto, que era o primeiro, que vai dizer que é água, Pitágoras, os números, Demócrito, que é os átomos, para não cair em peguinha. Eu vou mostrar uma questão para vocês aqui, vocês vão ver que vocês conseguem eliminar sabendo alguns. Dá uma olhada geral, quando eu for fazer revisão com vocês, eu vou tentar fazer uma revisão presencial. Eu vou trazer um quadro que vai ser só o nome da pessoa e o que ele estava pensando. E aí, essa discussão mais final de Parmênides e Heráclito é só saber, Parmênides, parado.
Não muda. Não existe mudança. Mudança seria uma ilusão. Heráclito, era, não é mais. É sempre mudança, sempre um fluxo, sempre vivo, um fogo, etc. Saber basicamente o que eu acabei de falar, ok, vai te ajudar. Mesmo que a questão não trate especificamente, mas você começa a eliminar as outras alternativas. Parmênides parado, Heráclito era, não é mais. É assim, pelo menos, que eu aprendi. Tem discussão mais profunda sobre isso? Tem, mas eu acho que a gente não precisa fazer. Eu, pelo menos, sou um professor que dou aula para cursinho e não gosto, às vezes, eu acho, às vezes, que a gente vai perder tempo se a gente entrar e discutir realmente. É certo afirmar que Heráclito pensava na mudança da essência do homem em aspectos físicos? Também, é porque tem várias interpretações sobre ele, porque eles não deixam, lembrar de novo, principalmente quem entrou depois. O que a gente vai ter dessa galera são fragmentos. Por isso que na questão aqui, não sei se vocês notaram, principalmente sobre Heráclito, a fonte dela aqui é fragmentos. Fragmentos não é um livro, fragmentos pode ser até um compilado de coisas, mas é que sobrou apenas trechinhos. E eles são, dito assim, fragmento B91, fragmento B8, são os trechos que sobraram. Talvez ele estava falando do aspecto físico, mas eu acho que era o aspecto geral, assim, da mudança, que tudo estava em uma constante mudança. Porque quem realmente vai explicar melhor isso, como eles não explicam tão bem, vai ser Platão. Platão vai explicar que realmente o aspecto físico, a aparência ela é enganadora, ela muda, mas a essência das coisas ela permanece. Ele vai meio que juntar as duas ideias. Mas isso, quando a gente for ver Platão, eu explico melhor. Pode falar aí, quem quiser. Uma pergunta que eu percebi, por que grande parte, peraí, ventilador, por que grande parte desses pensadores, principalmente antes de Sócrates também, como o Siddhartha Gautama, Jesus Cristo, também podemos citar, eles não registram. Eles são tipo muito mais da oratória, mas eles não registram nada. Tanto que a gente só descobre relances dos pensamentos deles através dos alunos, discípulos, em vez das próprias, tipo, dos próprios manuscritos. Tem algum motivo para isso? Eles eram analfabetos, é isso. Não, brincadeira, não é isso não. Boa justificativa. Ela atacou Jesus, analfabeto, Buda, foi contra várias religiões. Não é isso. Esses três, especificamente, realmente, eles não deixam muitas coisas escritas, eles são mais devotos à prática do que eles estão fazendo. Sócrates não deixa nada escrito, quem escreve sobre ele é principalmente Platão e outras pessoas. Agora, esses especificamente, esses pré-socráticos, a gente só tem fragmento de coisa dele, porque, na verdade, muita coisa se perdeu. Muita coisa pegou fogo, muita coisa muito antiga foram se perdendo ao longo do tempo. E o que a gente tem deles realmente são esses fragmentos, e às vezes por Aristóteles citando ele. Então, o texto do Aristóteles, eu vou explicar para vocês mais lá na frente quando eu falar de período medieval, mas parte dos textos que a gente vai ter no acesso ali no período medieval não são diretamente os textos originais, são cópia que várias populações do mundo muçulmano fizeram, algumas traduções, e depois a galera vai tendo acesso. E depois, muito tempo depois que a gente vai tendo acesso aos originais. E alguns livros do Aristóteles a gente só tem citação dos livros, assim, no livro tal do Aristóteles fala isso, e a gente não tem mais os livros. E principalmente o Heráclito, Parmênides, o Tales, a gente acha ele porque um outro filósofo escreveu e deixou uma parte do pensamento dele. Mas realmente os textos dele a gente não encontra mais. Mas assim, agora Jesus, Buda, Sócrates é mais por conta da, entre aspas, forma de pensar deles, estar mais voltada para o trabalho, para a oratória, para a discussão, e menos para o registro. E principalmente porque outras pessoas começaram a registrar mais, e realmente nem todo mundo era letrado na época. Sócrates pode até dizer que realmente talvez fosse, mas não queria. Jesus provavelmente talvez não fosse. A habilidade escrita não é uma habilidade de todos. Por exemplo, eu sei que provavelmente Paulo, algumas coisas que ele escreve ou que se atribui a ele, não necessariamente ele fez ou ele escreveu, mas existem outras pessoas que poderiam escrever para ele. No caso, Paulo, especificamente, ele sabia escrever porque ele era um romano, provavelmente ele tinha arte da escrita. Mas, em resumo, aí, divagando, é um pouco disso. Beleza, muito obrigado. Nada. Bom, deixa eu abrir aqui as questões. Cópia, cadê? Fazer uma cópia.
Tararararara, tararararara, tararara. Vou abaixar aqui. Quem é que tá falando? Vocês não conseguem enxergar assim, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou formatar, tirar as colunas, aumentar a fonte, aumentar aqui. Pessoal, tá escrito cursinho da Fifeleche. É porque é a mesma coisa. Eu só mudo o cabeçalho. Isso aqui eu só vou mudando dependendo do lugar que eu vou dar aula. Vem o primeiro texto, a filosofia pluriversal. O segundo texto é sobre Joseph Campbell, dizendo que os mitos vivos não são ideias equivocadas, não nascem livre. Eles não devem ser julgados como verdade. Isso aqui eu acho bonito, do Campbell. O Campbell é o cara que vai escrever O Herói de Mil Faces e que também vai ajudar. Ele vai ajudar, não, mas vai ser inspiração para a história do Anakin, Star Wars, sabe? Não se deve ser julgado como verdadeiro ou como falso, mas como eficaz ou ineficaz. Eu acho interessante para falar sobre o mito isso. Dizer que o mito é verdade, o mito é mentira. Acho que não é a melhor maneira de se julgar. Aí você pode falar, mas a Bíblia é um mito, pô, aí você vai entrar em discussão interessante. Mas a discussão é se é verdadeiro ou se é falso, eu acho, se é eficaz ou ineficaz. Se é eficaz para aquela população, se é salutar ou se é doentio. Bom, aqui está outro texto aqui bonito. Isso aqui eu acho bonito. Eu tenho que ampliar mais aqui, acho que vocês estão conseguindo ver direitinho, mas acho que já dá aqui. Melhor. A biologia nunca dirá a um biólogo como se deve ver a vida, nem se deve. Nem mesmo se deve fazer biologia. A biologia nunca vai te falar isso. As ciências humanas nunca dirão o que a humanidade vale, nem o que elas mesmas valem. Por isso é necessário filosofar, porque é necessário refletir sobre o que sabemos, sobre o que vivemos e sobre o que queremos. E porque nenhum saber basta para empreender essa reflexão, nem nos dispensa dela. Biologia, as ciências nunca te dirão se vale a pena viver ou se elas valem a pena. Por isso é necessário filosofar. Bom, bora para uma questão aqui rápida. O texto acima é parte de uma narrativa mítica, considerando que o mito pode ser uma forma de conhecimento. Assinale. Letra A. As explicações míticas se constroem de maneira argumentativa e autocrítica? Não, não se constrói. De maneira argumentativa, autocrítica, não. A verdade do mito obedece a critérios empíricos e científicos? Porra, se tu marcou essa daqui, meu irmão, não sei se estudar é para você, não. Não, brincadeira, se você marcou, realmente você estava vacilando, talvez estava com muito sono e tal, mas não daria para ser essa. Se alguém quiser falar, pode ficar à vontade. Não daria para ser essa. A verdade do mito obedece a regras universais de pensamento racional? A verdade do mito, pensamento racional? Não. Não pode ser essa. O mito busca explicações definitivas acerca do homem e do mundo e sua verdade independe de prova, ou seja, não precisa de provas? Ok. O conhecimento mítico, o do Podpah? Não, cara, não é isso não, para de viajar. O conhecimento mítico segue um rigoroso procedimento lógico, analítico, para estabelecer sua verdade? Não, errado. O que sobra para a gente? Cadê? O mito ele busca uma explicação definitiva acerca do homem e do mundo, e sua verdade independe, ou seja, não precisa de prova, com base na narrativa, na confiança, na fé. Difícil? Não é difícil. Dois. Temos ainda 10 minutos. Uma corrente de pensamento afirma... Professor, você não está ali no texto? Eu vou direto para a pergunta. Se a pergunta não me ajudar, e eu não souber responder, eu vou ler esse texto aqui.
mas só leio realmente depois de eu ter lido a pergunta. Porque senão eu vou perder muito tempo. São 90 questões, são 45 questões de humanas. No Enem, no caso. É muita coisa para ler. Você tem que ter uma habilidade, você tem que treinar isso. Lê a pergunta, vê se dá para fazer com a pergunta e prossegue. Ô, professor, eu Sim. literalmente, eu só utilizo, no simulado de domingo, eu só utilizo essa técnica. Tipo, só li a pergunta, se não entendi, só li o comando. Se não tinha o comando, voltava pro texto. É E isso. foi nesse pique. Aí, quando de repente você pulou 90 questões. Tipo isso. Uma corrente de pensamento afirma que houve ruptura completa entre o mito e a filosofia. Tal corrente defende o milagre grego. Outra corrente defende do pensamento afirma que não houve ruptura completa entre o mito e a filosofia, mas uma certa continuidade. A tese do mito noético. Beleza. E aí? O que vocês marcariam? Talvez. Vamos aqui. Essa é uma questão complicadíssima. O que você está mostrando para a gente? Porque é complicado. Se fosse fácil, para mostrar para vocês como pode ser maldosa. No caso, não era do Enem, era de um vestibular. Mas essa questão aqui parece ser bem absurda, porque a resposta vai ser C. 1 e 2 são verdadeiros. Aí você, mas a afirmativa está se contradizendo. Realmente, elas se contradizem e as duas são verdadeiras. No sentido que realmente existe uma corrente que vai dizer que houve uma ruptura entre o mito e a filosofia. A filosofia deu continuidade, o mito ficou para trás. E outra vai dizer que não houve ruptura completa entre o mito e a filosofia, houve uma certa continuidade. As questões que o mito trazia, meio que a filosofia deu uma certa continuidade, só que de outra forma. Existem essas duas explicações. Por isso que é uma questão maldosa, porque a um parece que vai contrário a dois, realmente ela vai, só que as duas existem. A explicação que vai dizer, não, houve uma ruptura, e a explicação que houve uma continuidade. Três, Enem. Aqui. Filósofos de diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo a partir de explicação racional. As teses de Anaximenes, de filósofo grego, e Basílio, filósofo medieval, têm em comum aqui. Tem em comum na sua fundamentação teorias que... Senhor, vamos ler o texto? Vamos, querido. A gente não sei quem são eles. Bom, primeiro, Anaximenes de Mileto diz que o ar é o elemento originário de tudo. Isso aqui, então, o filósofo pré-socrático está falando sobre a origem das coisas. E o segundo, Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu Deus como criador de todas as coisas. Um filósofo medieval. Você não falou dele. Não falei, mas não precisa. Beleza, então a gente tem texto 1, texto 2. Vai ler tudo, não? Não, não vou ler, não preciso, cara. Eu sei, aqui. Confia no pai. Tem em comum que essas duas coisas? Elemento original de tudo é o ar, e o outro aqui dizendo que seria Deus. Eram baseados na ciência da natureza? Os dois eram baseados na ciência da natureza? É, professor. Não, que isso. O segundo não é. O que está falando sobre Deus ali não é. Não é baseado na ciência da natureza. Mas para mim é, professor, que eu acredito. Não, mas não estou te perguntando isso, estou te perguntando os textos. Lembre-se disso, principalmente em humanidades aí. Não está perguntando o que você acha, o que você pensa, mas o que a questão está falando, o que os textos estão falando. Ah, não, porque eu penso que... Não, ninguém quer saber o que você pensa no Enem, não, filho. É para marcar a questão. É essa certa. B. Refutavam as teorias dos filósofos da religião. Poxa. As duas? As duas? Os dois? Deus, como criador de todas as coisas, está refutando a... Pô, aí não, meu patrão. Não marca essa não, pelo amor de Deus. Marcar B é B de burro aqui. C. Tinha origem nos mitos das civilizações antigas? Eu não sei. Os dois? Os dois? Não, os dois talvez não. Mas bora ver as outras. Postulavam um princípio originário para o mundo? Sim. Postulavam o mesmo princípio? Não. Mas o que tem em comum neles é que eles estão postulando um princípio originário para o mundo. Um de uma forma,
e outra de outra forma. Pô, né, a gente vai perder o sorteio da Renegade que vai ter aqui, mas tudo bem. Letra E, de escola. De estuda muito. De estudante. Defendiam que Deus é o príncipe de todas as coisas. Não, aí tá errado. Então a gente ficou só com letra D de doidinho. Tudo bem? Tá difícil? Questão do Enem. Conseguindo ler? Então, o que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? E aí, esse é interessante se ler. É, professor? É interessante ler. A filosofia grega parece começar com a ideia absurda. Que ideia é essa? Com a proposição que a água é a origem e a matiz de todas as coisas. Realmente, parece começar com a ideia absurda. A água é a origem de todas as coisas? E o fogo tem origem na água? E tudo tem origem na água? Será mesmo necessário deter nela e levá-la a sério? Ele vai falar que sim. Só essa questão é sobre Nietzsche? Não, essa questão é sobre pré-socrático. Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque é uma proposição que enuncia algo sobre a origem das coisas. Bom, já está falando sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem, sem fabulação, ou seja, sem usar o mito, sem usar fabulações. Ele está tentando explicar a natureza pela própria natureza, buscando uma origem, uma tentativa, uma explicação. Em terceiro, embora nela, em estado de crise, em estado ainda pequeno, está contido o pensamento. Tudo é um. Então, para o Nietzsche isso é importante. Né? Bom, o que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Letra A. O impulso para transformar, mediante justificativos, elementos sensíveis em verdades racionais. Isso para a filosofia quebra. Ela transformar em verdade, pô, isso aqui te acende uma alerta. Mas ok, vamos deixar aqui, vamos procurar uma melhorzinha. O desejo de explicar usando metáfora a origem. Não é metáfora, não é metáfora. Eles realmente estavam dizendo, não é a água, é o fogo, é o átomo, é os 4 elementos, é o indeterminado, é os números, não é metáfora. Não é. Olha aí, viu? Vivendo e aprendendo. C. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Então tá aí, achei bonito. A necessidade de buscar de forma racional, não de forma de metáfora, não uma verdade racional revelada, não uma metáfora, não entre outras coisas, entre o mito, não. De forma racional, a causa primeira das coisas existência. Ou aqui ele poderia te sacanear e falar a necessidade de buscar de forma racional. Aqui o Enem te quebrava. Aí você viu, o achei? Que porra é achei? Nem sei o que é achei. E nem tá inventando palavra. Isso aí não é marca de remédio? Não é isso. Ele poderia ter feito isso aqui. Essa seria a resposta certa, letra C. Vamos para a próxima? Vamos. Ambição de expor de maneira metódica a diferença entre as coisas. Não, isso aqui viajou legal. A tentativa de justificar a partir de elementos empíricos o que existe no real. Ainda não era aí. Não era assim, não era realmente essa tentativa empírica e tal. Ó, o fogo existe, não era por aí. A gente fica com a letra C, a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Essa é a grande importância dessa galera. Pode falar. Professor, o que seriam os elementos empíricos? Elementos empíricos são elementos vindo a partir da própria experiência. Por isso é empiria, experiência. A gente vai falar na modernidade sobre a diferença dos racionalistas e dos empiristas. Empirismo, caso aí, elementos da própria experiência. Caso aí, os, sei lá, átomos, pô, quem tá vendo o átomo? Não. O indeterminado... Isso se encaixaria na ideia do Kant? Ah, isso é aprimorismo kantiano.
Isso daí. Ele vai pegar um pouco dos racionais e um pouco dos empiristas. Aí ele vai juntar os dois. Ele estava cansado da briga desses dois cornos, aí ele juntou tudo em filosofia. Sim. Isso que eu ia perguntar. Sim, não. Sim, não. A gente vai passar sobre racionalismo e empirismo quando falar na modernidade. Eu vou falar aqui para vocês que o Kant vai meio que juntar as duas coisas, mas se você for entrar numa graduação em filosofia, esqueça isso e comece do zero. Não é bem assim. Mas, para o vestibular, ok. Mas quando a gente for ver isso mais lá na frente, vocês vão ver que essas coisas vão se encaixando. É por isso que, mesmo que você não venha, dá uma olhada no material, porque esses conhecimentos vão se encaixando. Isso que eu ia perguntar, isso não se encaixa em qual o nome mesmo? Aquela corrente que tenta explicar como a gente obtém conhecimento? Aí, Tem várias correntes. Eu vou chegar quando eu for falar em modernidade. Eu não vou falar nela agora, não, senão a gente vai acabar se atrapalhando. Mas quando a gente falar sobre racionalismo e empirismo, sobre questões epistemológicas, a gente vai chegar a falar sobre isso. Teoria do conhecimento. Essa mesmo. Qual é a palavra mesmo? Episteme é conhecimento, logia é estudo. Estudo é conhecimento. Ok. Bom, tem mais algumas questões aqui. Eu vou acabar respondendo ela com vocês depois. Vou discutir melhor com vocês. Mas, basicamente, isso. Eu vou parar aqui a gravação para quem vai ver. Se você está vendo essa gravação, manda um salve depois aí. Realmente, eu acredito que ninguém vai chegar até aqui, mas se você viu essa gravação, manda um salve lá, manda um e-mail. Eu acredito pouco que alguém está vendo essa gravação. Deixa eu gerenciar a gravação, parar a gravação e a gente